Certo? Bom dia a todos. Hoje então nós vamos dar início ao panorama do livro de Levítico. Então isso é muito importante, nós estamos vendo, panorama do Velho Testamento, vamos ver todo, e com a graça de Deus também depois vamos ver o do Novo Testamento. Então nós já estudamos 2 livros, certo? Livro de Gênesis e livro de Êxodo. Certo? O terceiro livro da Bíblia é Levítico. Levítico faz parte de 5 livros chamados de quê? Pentateuco, isso. Muito bem. Então, vamos ver o alvo da lição, da nossa lição. Aí eu fiz, igual o pastor fez ali, fui saber, sentir e agir. O que você tem que saber? Vamos lá, estamos só esperando ali, o pastor está tentando colocar, para a gente colocar lá na transparência, tá? Nós temos que saber e entender a relevância do livro de Levítico para os dias atuais. Porque quando você vai ler o livro de Levítico, é uma leitura não muito fácil, não é? Não é leitura fácil, porque é um livro que fala de lei, de sacrifícios, de regras, então às vezes fica muito difícil a leitura. Mas quando a gente sabe que ele tem uma relevância para nós nos dias atuais, isso é muito importante, certo? Saber que a adoração mudou, mas o Deus Santo é o mesmo. Então ali nós temos o objetivo, falar sobre a adoração a Deus, como que deve ser essa adoração. Começou lá no livro de Êxodo, quando Deus mandou construir o tabernáculo, e quando ele coloca as leis, quando ele dá as leis, também o objetivo é saber como é que Deus deve ser adorado, certo? Então, isso é importante. O que eu devo sentir? Sentir desejo de adorar a Deus na beleza da sua santidade. Então, adorar a Deus na beleza da sua santidade. Então, o tema desse livro é a questão da santidade, santificação. Esse é o objetivo do livro. Falar que quando vai servir a Deus, tem que ser santo. Tem que ser, Deus quer que nós o sirvamos, mas Ele quer que nós vamos servir com toda a santidade. E é interessante que você vai ver o serviço de Deus relacionado com as leis. Lei e serviço de Deus tem tudo a ver, certo? Pelo menos para o povo de Israel. Então não era uma coisa desconectada com a outra, certo? Então era coisa que estava ligado. E agir. Identificar áreas da sua vida que precisam ser melhoradas em relação à lei do Senhor. Mas nós não estamos debaixo da lei. Nós vamos ver que tem algumas coisas importantes. Porque quando ela fala assim, lei sobre pureza, aí vamos ver, o que na minha vida não está puro? O que precisa ser purificado? Então, só para nós entendermos aqui. Ainda não está aqui? Eu coloquei aqui as leis, os livros das leis brasileiras, só para a gente fazer uma conexão. Então, o principal livro da lei brasileira é a nossa Constituição, certo? É a lei áurea, a lei principal de todas, certo? Ultimamente, infelizmente, não está sendo cumprida, está sendo jogada no lixo, Depois eu coloquei aqui os códigos que são leis menores, mas está submetida à Constituição. Coloquei 2 códigos, que é o Código Civil, certo? E o Código de Trânsito, que são leis também que regem como que a pessoa, o que vai ser regido dentro daquele determinado setor. Então, o Código de Trânsito, ele tem como é que você vai transitar, quais são as regras e assim por diante. Então, nós vamos entender aqui, na lei de Moisés, ela realmente foi nos dado, então, o modo de proceder de como devemos adorar a Deus. Como que nós vamos adorar a Deus? Certo?
E nós temos no Novo Testamento, a Bíblia fala a lei de Cristo, certo? Quando ela fala da lei de Cristo, relacionado com a lei de Moisés, nós podemos observar o seguinte: na lei de Cristo, nós temos que o Senhor Jesus Cristo, ele pegou a lei moral. Tem quantos mandamentos da lei moral? 10, né? E ele reduziu essa lei moral em quantos mandamentos? 2. Então esses 2 mandamentos é o quê? Amar a Deus e ao próximo. Você pode falar assim, olha, então a lei se reduz numa só palavra, que seria amar, amor. Por que isso? Quando nós vamos ver dentro daquilo que Cristo colocou sobre a lei, dizer assim, ó, amar a Deus. Como é que eu vou amar a Deus? Todo o meu coração, todo o meu entendimento, todas as minhas forças. Então é um amor exclusivo e total para com Deus. Todo o coração, todas as forças, todo entendimento total. Deus quer uma entrega total. Com isso, se eu vou amar a Deus de tal forma, eu não vou ter outros deuses diante de mim, certo? Eu não vou fazer ídolos, eu não vou tomar o seu nome em vão, eu vou colocá-lo como principal, e eu vou guardar o dia dele, certo? O dia dele. Porque o princípio da guarda do sábado, ele permanece, certo? O princípio da guarda do sábado é um dia que você vai dedicar para adorar a Deus, certo? Um dia de dedicação ao Senhor. Mas também o Senhor Jesus Cristo falou assim, ó, o sábado não foi dado por causa do homem. Ou seja, também é um dia de descanso. Um dia que você precisa descansar. Então a Bíblia fala que nós precisamos também descansar dos labores dessa vida, porque senão nós não teríamos condições de continuar. Então a Bíblia fala sobre isso, certo? Se nós não conseguirmos amar a Deus dessa forma, nós estaríamos descumprindo o mandamento de Cristo, tá? Ok? Tá dando certo? Ainda não. Muito bem. Então agora nós vamos ver uma visão panorâmica mesmo. Qual é o autor? O autor do livro de Levítico. 5 livros de Levítico têm o mesmo autor, Moisés. Certo? Vamos ler então, eu vou pedir para vocês abrirem Levítico 1 e 27, 34. Eu vou fazendo isso para todo mundo participar, então a Fran, Levítico 1, a irmã Sônia, Levítico 27, 34. Então, da tenda da congregação lhe disse. É o que está escrito no livro. No livro. Tem que ficar assim? Ok? Aí passando assim. 27, 34. Isso. Ok, então o próprio livro fala para quem Deus ordenou e fala para quem escreveu, né? Então se Deus falou para ele foi a pessoa que escreveu. Então qual a data em que foi escrito? Revelado entre os anos de 1440 a 1410 a.C. Se você colocar aí mais 2025,
vai dar 2.465. Não, 3.465 anos atrás. Né? É muito tempo, né? Para você ver, quando a gente vai falar da inspiração das Escrituras, né? Um livro escrito há 3.000 anos atrás é relevante ainda hoje. Certo? É bem relevante. Talvez a pessoa fale, Levítico não é tanto. É porque se você comparar, nós vamos ver, tipo, você compara com o livro de Hebreus, você vai ver como ele é relevante. Certo? O local que foi escrito, certo? Foi dado por Deus a Moisés no Monte Sinai. Certo? Ali como todas as coisas da lei, né? Versículo-chave, então eu passei para a Débora? Levítico 11:45. Ok. Então, olha, esse é o nosso versículo-chave. Ó, eu sou o Deus de vocês, certo? Sede santos, porque eu sou o santo. Né? Ali não está falando a palavra santo, né? Mas é isso que está dizendo. Então, olha, vai mostrar aqui esse versículo-chave como também o nosso tema que está ali, certo? Que seria a questão da santificação. Ok? Então, a palavra-chave desse livro é a palavra santo ou santidade. Tá? O público-alvo, quer dizer, o primeiro alvo que Deus quis, para quem que foi? Para o povo de Israel. Claro, quando ele entra no cano das Escrituras, passa a ser de todos nós, assim como todos os outros livros. Mas cada livro tem um público primeiro. O livro de Romanos foi escrito à igreja aquela igreja primitiva lá que tinha lá em Roma, certo? Então, todos eles têm um público primeiro, certo? Todos os livros. Mas, como colocado no cano das Escrituras, é para nós. O título Levítico é o nome que, nome hebraico de Vaikíria, eu não sei como é que fala, né? Mas é Vaikíria, né? É o nome hebraico. E esse nome, então, quando fala aqui da Septuaginta, é porque realmente foi, quando é traduzido, é tirado de lá também. Certo? Da Septuaginta, que é o Velho Testamento traduzido para o grego. Essa tradução foi feita, eu não tenho a data aqui, mas foi pouco tempo antes de Cristo. Certo? Essa tradução do Velho Testamento para o grego. Então, é a tradução mais antiga que tem do hebraico, no caso, para o grego, né? Mais tarde, eles pegaram essa tradução da Septuaginta e fizeram a Vulgata. A Vulgata já é tradução para o latim. A Vulgata é uma Bíblia em latim, certo? A Bíblia católica baseia nessa tradução da Septuaginta, da Vulgata, e nessa tradução tem os livros apócrifos, certo? Ok? O assunto principal desse livro, todo mundo entendeu quando eu falei livros apócrifos? Lá, Macabeus, Tobias, aqueles livros que tem a mais da Bíblia católica, tá? O assunto principal, embora trata de princípios legais, seu alvo principal é o culto de Deus, o culto a Deus, certo? Então, esse é importante nós entendermos. Esboço do livro, acho que eu não apaguei as coisas que ficou lá atrás. Muito bem, então no esboço do livro nós podemos ver assim, olha, se você for folhear aí esse esboço eu peguei da Bíblia da NVI. Não atrapalha ali não, né?
Então, eu peguei da NVI, viu, gente? Se você for lá ver por isso que eu trouxe ela, eu estou usando a NVI, porque algumas coisas aqui eu peguei da NVI, o outro foi de uns slides que o pastor Atos conseguiu, um daqueles lá, que eu não consegui ver o autor daquele slide lá. Você vai ver, vai ter uns parecidos aqui, eu não sei. Então não consegui ver o autor, então depois a gente dá os créditos. Então esse aqui, o crédito é da NVI, tá? Os 5 ofertas principais, capítulo de 1 a 7. Quando você lê as escrituras e quando você for ler Levítico, se você ler assim, vou ler do capítulo de 1 a 7, você vai ver que vai falar de ofertas, os holocaustos. Depois nós vamos ter um gráfico aqui dessas ofertas, certo? Que era oferecida. Você vai entender a questão dessas ofertas. Certo? São várias ofertas, holocausto, oferta pelo pecado, oferta voluntária. Então era os sacrifícios, quando fala oferta, eram os sacrifícios que eram feitos, certo? Então do capítulo 1 até o capítulo 7 está falando sobre isso. Por isso que às vezes se torna uma leitura muito, muito difícil, certo? Então, o 7 primeiro capítulo está falando sobre isso. O capítulo 6 eu acho que é 7:1. Ele vai falar do propósito, aliás, está certo aqui, tá? Porque foi subdividido, desculpa aqui. Então, o conteúdo e propósito e modo de oferecer, 6, de 1 a 7:8. E os regulamentos suplementares, 6:8 a 7:38. Então, dentro disso aqui, lá no capítulo 6, começa no 6, vai estar o propósito e o modo de oferecer. Qual que é o propósito? Como que vai oferecer? Quais os regulamentos para oferecer? Isso é muito bom quando você vai fazer a leitura, você tendo isso em mente. Então, a segundo esboço é ordenação, a posse e a obra de Arão e de seus filhos. Então, como é que deve ser? Então, aqui vai desde a vestimenta de Arão, como é que vai ser a vestimenta dele, como é que ele vai ser ordenado, o que tem que ser feito, está tudo escrito ali. Depois nós temos as leis. Leis sobre pureza, alimentos, parto, doenças, mofo, todas essas coisas, como é que as coisas têm que ser, como é que vai ser pura, certo? Então ela vai falar sobre essas questões da lei sobre pureza. Número 4, o dia da expiação seria o centro da adoração no tabernáculo, capítulo 16 e 17. Agora ficou confuso. Muito bem, então vamos lá. Regulamentos para os sacerdotes e ofertas e festas anuais. Depois tem castigo, capítulo 21, até o 24. Castigo por blasfêmias e assassinato. Capítulo 24 a 10. Sobre assassinato, furto, idolatria, etc. Então, castigo sobre blasfêmia e assassinato, etc. Ano sabático. A posse de terras. Reforma e escravidão. Reforma da escravidão, capítulo 25. Bênção e maldição, capítulo 26. Regulamentos para ofertas em relação aos votos, capítulo 8. Bom, isso aqui, gente, estou lendo só, mas porque essa aqui não é o nosso, só para a gente ter uma noção geral. Agora vamos ver os destaques importantes nesse livro. Então, quais são os principais destaques? Os tipos de sacrifício provisórios de Levítico vão ser cumpridos e explicados no Novo Testamento, principalmente em Hebreus. Então, o que nós queremos dizer isso? Por que nós falamos que é sacrifícios provisórios? Então, todo aquele sistema de sacrifícios que é dado ali,
eles são provisórios, porque todos eles se cumpriu no sacrifício de Jesus Cristo. Então, sacrifício de animais. Por que era oferecido os animais? Porque os animais apontavam para Cristo. Os animais faziam referência ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Certo? Então, nós vamos estar vendo aqui que cada um desses sacrifícios eram feitos para lembrar daquele sacrifício. Então, por isso que quando a gente lê Levítico junto com Hebreus, a gente vai ter uma compreensão melhor. Porque a gente vai ver lá, tem o sacrifício de animais, mas fala assim, o sacrifício de Jesus Cristo é superior. Começando lá desde o princípio de Hebreus, fala assim, quem que deu a lei? Moisés. Fala assim, Cristo é superior a Moisés. Então, tem Moisés, foi um profeta, já reconhecido pelos judeus como um homem de Deus, como um profeta de Deus, mas o próprio Moisés falou assim, olha, vai ter um profeta semelhante a mim, referindo-se a Cristo. Certo? Então, quando veio Cristo, então Moisés e Cristo, então Moisés é inferior a Cristo, Cristo superior a Moisés. E aí tudo aquilo que Moisés fez e falou da lei, que também veio de Deus, era provisório. Então era inferior. Então tudo foi se cumprindo em Cristo. Então, sacrifício pelo pecado. Tem um outro sacrifício pelo pecado que é definitivo. Sacrifício pelo pecado, as pessoas tinham que ir lá oferecer toda vez que cometia o pecado. Tinha lá, então, acumulava e levava lá. Expiação do pecado, fazer expiação ou fazer propiciação pelos seus pecados. Era uma vez por ano. O Senhor Jesus Cristo é o nosso sacrifício propiciatório. Ele tem validade eterna, não precisa ser repetido. Então, ele é superior em todos os sacrifícios que nós vamos ver aqui. Ele é superior, uma vez por todas. Certo? Aonde que era oferecido? No tabernáculo. Onde que Jesus Cristo ofereceu o seu sacrifício? No verdadeiro tabernáculo. Onde que é o verdadeiro tabernáculo? Nos céus. Certo? Então não é na cruz. Ele derramou seu sangue na cruz, mas ele ofereceu a Deus dos céus, certo? Então o tabernáculo representava a presença de Deus, que é os céus. Certo? A presença de Deus estava ali. Então, é o superior. Então, sacrifício superior, tabernáculo superior. Então, isso aqui é importante nós entendermos. Nós vamos ler lá no livro de Hebreus também, que o sumo sacerdote oferecia o sacrifício. Os sacerdotes ofereciam as ofertas, mas o sumo sacerdote que oferecia aquele sacrifício principal. Esse sacrifício principal, que era o de ano a ano, Jesus Cristo, ele é o sacrifício perfeito e que não precisa ser repetido, certo? Então Jesus Cristo é o sacrifício e Jesus Cristo também é o sumo sacerdote. E aí Levítico vai falar assim, desde o capítulo, ele começa no 5, aí ele dá uma pausa ali do 5, no finalzinho do 5, dá uma pausa no 6, daí ele retoma no 7, falando do Senhor Jesus Cristo como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Certo? O sacrifício, na verdade, não é o sacrifício, o sacerdócio de Jesus Cristo é superior ao sacerdócio de... Quem era sacerdote? Arão. Sacerdócio araônico. Então, era superior aos sacerdócios de Arão. Então, ele era superior. Então, é isso que faz essa comparação. Então, nós podemos ver lá em Levítico alguma coisa e mostrando a superioridade do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então, a aliança, como é que foi a aliança lá?
Moisés. Então foi feita uma aliança com o povo. Agora nós temos uma superior aliança. Certo? Na ceia do Senhor nós sempre falamos sobre isso, né? Uma aliança no meu sangue. Certo? Então tudo em Cristo é superior. Então quando você lê o livro de Hebreus, você vai perceber isso, vai ser superior a Cristo. Só que ele não começa nem ali, ele começa falando que ele é superior aos anjos. E aí vai. Superioridade de Cristo em relação aos anjos, superioridade de Cristo em relação a Moisés, em relação ao sacerdócio, em relação às alianças, em relação ao sacrifício. Todas as coisas, Cristo é superior. Certo? Então, esse destaque é importante, então, por isso que esses sacrifícios eram provisórios. Tá? Então, acho que aqui eu já falei, né? Comparado com Hebreus no Novo Testamento, a carta aos Hebreus ensina aos crentes a superioridade da obra de Cristo, superando todos os rituais do Antigo Testamento. Então, podemos dizer assim, que ele é a sombra de Cristo. Então, Cristo é o verdadeiro e aquelas coisas lá do Velho Testamento de Levítico era apenas a sombra. Quando você vai andar, você é a pessoa principal, mas lá você vê a sua sombra. Se a sua sombra está andando perto de você, andando atrás de você, ou dependendo do sol, ele vai na sua frente, né? Da posição. Mas é só a sua sombra. Mas a pessoa principal é você. Então, Cristo é a pessoa principal. Todos os sacrifícios ali, tudo aquilo que está falando ali, é apenas a sombra. Certo? Então, Cristo superior em todos os aspectos. E aí fala, no perdão dos pecados, na santificação. Então aí vamos ver aqui. Lembra desse aqui? Ficou igualzinho. Então esse aí que depois que eu não consegui ver o autor, mas a gente vamos ver. E aqui tem uma tabela, irmãos, que a gente tem aqui as referências. Então não dá para saber... não dá para ler todo isso aqui, porque é Levítico 8, 1 e 2, dá até que dá, né? Mas Hebreus 4 a 14. Vamos ler então, só para a gente comparar. Sacerdócio araônico, Levítico 8, 1 e 2. Pode ser o Davi, Levítico 1 e 2. Aí Hebreus 4, 14, Pedro, 14 a 16. A Ministério de Ensino da Cristã Evangélica. Ok. Muito bem. Vamos lá? Levítico 8, 1 e 2. Ok? 1 e 2, né? Então está falando como é que deveria ser, né? O sacerdócio ali. Agora vamos ler em Hebreus 4, 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, Filho de Deus, apeguemos-nos com toda a firmeza ao que confessamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrar graça que nos ajude no momento da necessidade. Ok? Então tá vendo, quando fala assim do sacerdócio arônico ali, então vai falar deles que tinha todo o ritual para ele fazer, e ele tinha que ter na sua roupa tinha algumas coisas importantes. Quando ele entrasse lá no tabernáculo, se ele fosse considerado impuro, ele seria morto, certo? Então ele tinha que ser amarrado uma corda, tinha que ter um sininho na roupa dele para estar mostrando que estava em movimento. Todas essas coisas para mostrar ali que ele tinha que ser santo, tinha que estar puro, certo?
E está mostrando ao mesmo tempo a santidade de Deus. Quando nós vamos ver para Hebreus, nós vemos que Cristo é superior a esse sacerdócio, mas a tal ponto que o caminho para nós está aberto. Ele é o sacrifício, ele é o sacerdote, sumo sacerdote, que foi oferecido uma vez por todas para nós. E através da sua morte, o caminho para o Santo dos Santos ficou aberto. De modo que vai ensinar lá no livro de Hebreus que Cristo é o sumo sacerdote. Mas, como nós todos podemos entrar na presença de Deus, todos nós somos sacerdotes. Então, em Cristo, todos nós nos tornamos sacerdotes. Então, não era só uma parte do povo, todos nós os crentes, né? Todos nós os salvos, certo? Aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Então, todos nós nos tornamos sacerdotes. Então, nós podemos entrar na sua presença. Todos nós podemos falar diretamente com Deus. O único intermediário que nós temos, o único mediador que nós temos é Cristo. Não há outro mediador entre Deus e os homens, somente Cristo. Claro que eu posso pedir para alguém orar por mim, posso, mais pessoas vão estar intercedendo por mim, mas eu posso orar, certo? Deus vai me atender, Deus vai estar me atendendo, porque Cristo abriu esse novo caminho, certo? Ele consagrou esse novo caminho através do véu que se rasgou de alto a baixo. Aquele véu que separava o lugar santíssimo, que é a presença de Deus. Então não há mais necessidade daquele sacerdócio levítico. Por isso que é superior. Certo? O livro de Levítico é maravilhoso, irmãos. O profeta da antiga aliança era Moisés. Certo? Que ali, lembra que nós podemos, Deus falou assim, quando Deus chamou Moisés, ele era para ser profeta, sacerdote e aquele que ia governar o povo, pelo menos a princípio. Ele ia entrar na terra prometida. Ele ia ter essas três funções, profeta, sacerdote e rei. Moisés seria uma figura perfeita de Cristo. Mas desde o início Moisés já não quis isso. Manda outro. Tá bom, então vou mandar Arão. Certo? E aí, mas Moisés continuou sendo aquele que seria o profeta, que é o lugar, Deus falou para ele assim, olha, Moisés vai ser o meu representante, Arão será meu representante e você vai ser como Deus. Certo? Não é que ele seria Deus, mas ele seria como Deus. Ele usaria a palavra de Deus, palavra que teria autoridade. Então, o que ele falasse seria isso, certo? Então, ele era considerado profeta de Deus. E na antiga aliança, nós temos como profeta o Senhor Jesus Cristo, certo? Aí já vimos aqui que os sacrifícios eram superiores, certo? Então não precisa repetir. O holocausto e expiação pelo pecado. Animais sem defeito. Isso, por que os animais que eram oferecidos da oferta tinham que ser sem defeito? Não podia ter doença, não podia estar machucado, tinha que ser o melhor do rebanho. Por que toda essa exigência? Tinha que ser perfeito, porque eles representavam quem? Representava Cristo, Cristo é perfeito. Então tinha que ser o melhor. Deus não aceitava sacrifícios de animais com defeito. Nem o quê? Nem manco, nada, tinha que ser perfeito e o melhor do rebanho.
Porque o defeito, a coisa mostra o resultado do pecado, certo? Então, por isso que, quando fala que é sem defeito, não é à toa. Não é porque Deus quer o melhor. Deus quer o meu melhor. Porque Ele é o melhor, a questão de sem defeito nenhum, mostra a santidade, a perfeição, a santificação. Exatamente isso que Cristo é. Lá na passagem que nós lemos de Hebreus, fala que ele foi semelhante aos homens, mas sem pecado. Ninguém pode compadecer-se das fraquezas, mas ele pode, porque ele sofreu tentação em todas as áreas, mas sem pecado. Ele não cedeu à tentação. Certo? Então é a suficiência da morte de Cristo. Tínhamos também a oferta de manjares, cereais. Ela revela a perfeita humanidade de Cristo. Então, os cereais, ele já faz comparação com a humanidade do Senhor Jesus Cristo. Certo? A oferta pacífica. E se a pessoa ia lá e oferecia, não era oferta voluntária, né? Ele oferecia porque ele queria. Certo? O boi, carneiro ou bode sem defeito. Era uma oferta de gratidão, que representava a comunhão que nós temos em Cristo. Nós temos paz com Deus, por isso nós podemos ter comunhão com Deus. Agora, nós não estamos mais em inimizade com Cristo. Nós podemos servir a Deus, certo? Então, esse sacrifício voluntário mostra. Então, Deus quer que eu sirva a Ele hoje dessa forma, voluntariamente. Ele não me obriga, certo? Ele quer que eu sirva voluntariamente. Então, o que me obriga a servir a Deus? A Bíblia fala uma coisa disso. O amor de Cristo nos... Qual que é a palavra que usa ali? Constrange. O que é uma coisa que nos constrange? Que acaba nos obrigando, né? Uma coisa que a gente faz, sou constrangido a fazer. Eu me sinto na obrigação de fazer. É um tipo de obrigação, mas impulsionado pelo amor. Então, eu vou fazer porque o amor de Deus é tão grande, o amor de Deus é tão enorme, que o amor dele me constrange a fazer. Praticamente me obriga a fazer. Mas eu faço voluntariamente de todo o coração. Não é que tem certas coisas que a gente faz constrangido, que a gente faz sem querer, né, gente? A gente não faz de todo o coração. A gente está lá, faz, tá bom. Igual quando você manda uma criança, obedece. O filho vai lá, o cara emborrado, e obedece. Mas ele não está de todo o coração. Porque, na verdade, ele ainda não aprendeu a honrar o pai e a mãe. Ele obedece porque ele tem medo de alguma coisa. Então, a criança, a princípio, ela tem que obedecer por medo mesmo. Tem que ter medo de apanhar, medo do castigo. Tem que ter esse medo. Mas depois esse medo vai transformar-se em respeito. Por isso que a disciplina, ela tem que ser sempre dada em amor. Eu estou fazendo isso porque eu te amo, certo? Não é porque eu te odeio. Um pai, uma pessoa com disciplina, quando está com raiva, vai transmitir que está odiando a criança, certo? Então não é porque naquele momento passou minha raiva já. Você mandou lá para o quarto, eu não estou com mais raiva. Aí, naquele momento, eu não quero mais disciplinar. Aí eu posso raciocinar melhor. Precisa ou não precisa? Foi a primeira vez? Talvez não precisa. Já é uma constante segunda, terceira? Vai precisar? Vai. Eu não quero. Mas eu vou precisar. E você vai explicar isso. Não vai ser bom para a criança? Não. Mas você vai mostrar que você está fazendo por amor. A princípio ele não vai entender tal, mas ele vai saber que você está fazendo por amor mais tarde. E mais tarde ele vai te honrar, mesmo
na sua ausência, ele vai obedecer, certo? Então nós que honramos, se a gente honra os nossos pais não precisam estar presentes. Nossos pais podem até ter sido mortos, pode estar até morto. Eles não estão mais presentes, não têm influência mais sobre nós, no sentido, eles não podem fazer nada mais, mas eu ainda continuo respeitando-os, certo? Então é isso que faz a gratidão, é isso que faz o amor quando me constrange, certo? Então, a princípio não é amor, mas depois se torna amor, respeito. Isso vai se tornar. Por isso é importante a disciplina dos filhos. Portanto, é importante ensinar a criança no caminho que deve andar. E sempre na disciplina mostrar que você ama. Não é só castigo pelo castigo. Você vai dar o castigo quando você vê que realmente precisa. E você não está mais nervoso. Você não está mais com raiva. Tem que passar a raiva, porque senão você mata a criança. Você mata com aquela raiva. O ser humano é capaz, né? Então isso é importante. Então tem que se esperar. Aí vai o controle do crente, né? O crente tem autocontrole, tem que ter autocontrole. Ser cheio do Espírito Santo. Sabe que se a pessoa que é intemperante, que não tem controle, que não é cheio do Espírito Santo, ele está com o martelo, joga o martelo. O filho fica esperto para sair do martelo que jogou, né? Se tiver na mão, vai. Certo? Então tem que tomar cuidado. E o crente não pode fazer isso. O crente tem que ter autocontrole. Certo? Tem que ter temperança. Oferta pela culpa. A pessoa realmente sentiu culpa, vai lá oferecer um carneiro sem defeito. Mas nós sabemos que Cristo perdoou os nossos pecados. Cristo levou a nossa culpa. Nós não somos mais culpados diante de Deus. Ah, mas como não somos? Não, porque Ele levou, Ele pagou o preço da nossa culpa. Entende aqui, irmãos? Ele sofreu a ira de Deus sobre nós. Sobre Ele, né? A ira de Deus que deveria cair sobre nós foi levada para Cristo. Ele sofreu no nosso lugar. Então, por isso que nós podemos dizer assim, olha, meus pecados estão perdoados. Cristo levou toda a minha culpa. Tá? Então, eu vou chegar diante de Deus com a consciência limpa diante de Deus. Certo? Claro que, por exemplo, às vezes eu sei que cometi algum pecado e pequei contra Deus. Tá, então você vai confessar, mas sabendo que não é a questão de culpa que Deus vai te levar. Aquela culpa vai te levar para o inferno, porque você já entregou-se nas mãos de Cristo. Aquela culpa, você basta confessar seus pecados e Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar você de toda injustiça e vai restaurar a sua comunhão. A sua comunhão com Deus vai ser restaurada. É 11h30, irmãos? Uau! Então vamos parar aqui. Então vamos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, pelo tempo que nós passamos aqui. Nós te louvamos, ó Pai, pela oportunidade que tivemos de estar estudando sobre a Tua Palavra, sobre o livro Levítico, sobre o livro de Hebreus. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.